Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre oração. Nós vamos ter 11 aulas sobre a vida de oração. Esse curso foi primeiramente ministrado a fiéis do Opus Dei, mas agora nós resolvemos abrir a todos os públicos e postar no canal do YouTube. Esse curso tem por título Senhor, ensina-nos a rezar. Está voltado principalmente para aquelas pessoas que têm a missão de ensinar os outros a rezar. Padres, diretores espirituais. Também podemos pensar nos pais que têm que ensinar os seus filhos a rezar. E é um grande desafio responder de forma adequada a essa pergunta, essa interpelação: ensina-me a rezar. E todos nós, cristãos, devemos ser mestres de oração. São João Paulo II, quando se aproximava o novo milênio, ele dizia que o cristão deve se destacar na arte de oração. São José Maria Escrivá dizia que todos nós devemos ser almas de oração. Tenhamos presente que a oração não é uma atividade simplesmente humana, é principalmente uma atividade divina. A oração é a resposta do homem a Deus, que se aproxima a Ele, que o convida ao diálogo. Deus se faz um de nós, depois nós veremos em outras aulas, para conquistar o nosso coração, para ser o nosso amigo. Santa Teresa de Ávila dizia que oração não é outra coisa senão um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Não se trata, portanto, de um treinamento, esse curso não se trata disso, de transmitir técnicas, de aprender o uso de determinados meios, porque a essência da oração radica em que a pessoa se disponha ao encontro com Deus. Antes de entrar propriamente no tema, vale a pena dizer a nossa bibliografia. O primeiro livro é um livro em castelhano, Ensinar a Orar, de Manuel Ordeig e também de Esther. O segundo livro é a Introdução à Vida de Oração, de Romano Guardini. E o terceiro livro é o Catecismo da Igreja Católica, como não podia deixar de estar presente nesse curso. Mais concretamente, a quarta parte, que fala sobre a vida de oração. A nossa tarefa principal ao fazer oração consistirá principalmente em reconhecer, valorizar, agradecer, amar a Deus, que se aproxima de nós, que nos convida ao diálogo. Nós somos capazes de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou por amor, para o amor, e quer que nós estabelecemos um diálogo amoroso com Ele. Assim, a oração deixa de ser um compromisso, uma obrigação, algo a mais que temos que fazer no dia, entre tantas atividades que ocupam o nosso dia. E a oração se converte naquilo que deve realmente ser, que é a porta de entrada pela qual Deus entra na nossa vida.
Poderíamos dizer que também é a porta de entrada para que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E esse diálogo amoroso é um diálogo, de certa forma, renovador. A gente tem que renovar essa conversa com Deus diariamente, e essa conversa nos renova. Com o passar do tempo, vamos ganhando maior intimidade com Deus e passamos a amá-lo mais, a confiar nele de modo pleno. Aprendemos a colocar nossa vida integralmente nas mãos do Senhor. Antes de dizer propriamente o que é oração, os tipos de oração, vale a pena a gente considerar o que não é oração. Não é oração, por exemplo, pensar simplesmente num tema espiritual, pensar sobre Deus. Eu posso conversar com Deus, dialogar com Deus sobre um tema espiritual, principalmente se é um tema que Deus quer que eu melhore, que eu aprenda, que eu cresça naquele tema. Eu posso também conversar sobre Deus, mas dialogando. Não é simplesmente uma introspecção sobre a própria conduta. Não é fazer um exame. Pode ser, sim, examinar-nos diante de Deus, aos olhos de Deus, deixando que o olhar de Deus nos ilumine. Oração não é simplesmente monólogo interior, que estejamos conversando conosco, é diálogo, deve-se dirigir-se a Deus. Outra tentação que nós podemos ter para não fazermos oração é considerar o tempo de oração como um tempo para organizar as gestões do dia. E não é isso? Eu posso conversar com Deus sobre as minhas ocupações diárias? Sim, devo, mas não do ponto de vista técnico de gestões, de organização. Eu posso, por exemplo, conversar sobre o meu trabalho, se eu estou angustiado com o excesso de trabalho que eu tenho que realizar, se eu estou preocupado com alguma coisa, mas não organizar o trabalho durante a oração. Uma tentação para palestrantes, principalmente para os padres ou pessoas que coordenam um grupo de jovens, que têm que dar palestras, é utilizar a oração para preparar palestras. E isso não é oração, porque não há um diálogo, né? Ficar pensando no tema espiritual e organizando a palestra que nós devemos dar. Eu posso falar com Deus do tema da palestra que eu vou dar? Sim, mas é preferível preparar a palestra antes e numa oração meditar também sobre aquele tema, que ajudará, sem dúvida, na hora de eu ministrar aquela palestra. Sairá uma palestra muito mais autêntica, sincera, porque já foi passada na minha oração, mas sinceramente eu conversei com Deus sobre aquele tema. O objetivo dessas aulas é ajudar as pessoas a fazerem oração mental. Eu gostaria que tivéssemos presente uma afirmação de São José Maria. Não determino como cada um deve fazer a oração. Isso é algo muito pessoal. Só dou para vocês algumas indicações gerais. Depois, cada um percorre o seu próprio caminho distinto dos demais. Ele falava isso dando um conselho aos seus filhos espirituais. Mas ele dizia claramente: eu não determino como cada um deve fazer a sua oração, é algo muito pessoal. Para quem orienta alguém na vida de oração, é necessário descobrir para onde o Espírito Santo leva aquela pessoa.
E devemos pedir até essa graça, esse dom do discernimento das almas. Saber, né, ouvir o Espírito Santo. Para onde o Espírito Santo quer levar essa pessoa. Contarei um exemplo na vida de São José Maria Escrivá, que experimentou fortemente, numa etapa da sua vida, um chamado à vida de infância espiritual. E trilhou esse caminho. Ele via que era um caminho que Deus o conduzia, que Deus o levava. Mas ele percebeu que esse caminho espiritual era dele, não eram dos outros fiéis da prelazia do Opus Dei. Ele dava liberdade para os fiéis da prelazia que quisessem experimentar esse caminho e se sentissem bem em viver esse caminho, que o fizessem. Mas ele não obrigava a seguir o mesmo caminho que ele tinha seguido. Coisa diferente era o tema da filiação divina, que é um tema que todos os cristãos devemos aprofundar na nossa vida de oração, porque a nossa oração é a oração própria dos filhos de Deus. Tenhamos presente que as almas não se repetem. As almas não devem ser enquadradas, nem formatadas. E que muitas vezes o nosso caminho pessoal não é o mesmo da pessoa que orientamos. O que serve à minha vida espiritual nem sempre vai servir àquela pessoa que nós atendemos. Poderíamos perguntar: é tão pessoal assim? Não há algo em comum na vida de oração de todos os cristãos? Sem dúvida, há elementos comuns. Por exemplo, a luta contra os pecados, as imperfeições, a confiança na misericórdia de Deus, que nos perdoa, que nos levanta. Saborear, já dizia, esse amor paternal de Deus por nós, Deus que nos ama de uma forma incondicionada, que é mais pai do que nosso pai, mais mãe do que nossa mãe, que nos ama muitíssimo, que somos filhos queridíssimos do Senhor. Outro elemento também indispensável na vida de oração é a amizade com Cristo. Cristo se encarna para ser o nosso amigo e dá a vida pelos seus amigos. Então, essa amizade com o nosso Senhor tem que estar presente em toda a vida cristã. O trato com o Espírito Santo, o amor de Deus que nos é dado, temos o amor dentro de nós, devemos saborear esse amor. E na oração precisamos ouvir a voz do Senhor, os toques do Espírito Santo, que vai nos guiar na nossa vida espiritual. Aproveito para dizer, depois veremos em outra aula, que a oração cristã é trinitária, deve ser. Tem que estar presente o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo quando conversamos com o Senhor. A oração, poderíamos dizer, que tem dois aspectos interessantes, é dom e é tarefa. Dom significa que é algo gratuito, que não merecemos, é um presente de Deus que nós possamos entrar em intimidade com Ele. E a oração depende muitíssimo mais de Deus do que de nós. Deus pode nos presentear com luzes novas, com inspirações, com os bons desejos, com decisões, com propósitos de melhora, com afetos, com consolos, com graças para a nossa luta pela santidade. Então Deus nos dá muitos dons quando nós conversamos com Ele, muitas graças. E a própria oração é um dom de Deus. É um dom recebido
que nós devemos fazer frutificar. Aí surge a tarefa. Eu recebo o dom, mas eu tenho uma tarefa a realizar, que é acolher os dons de Deus. As graças divinas requerem a correspondência humana. É necessário dar uma resposta amorosa, generosa a essa iniciativa de Deus, que nos procura, que nos fala, que entra em comunhão conosco. E devemos descobrir a maravilha, a formosura de abrir-se a Deus, estabelecer uma amizade com Deus. Há um livro que eu gosto muito que tem por título Amigos de Deus. Esse seria, por assim dizer, o fruto da nossa oração, que pela oração todos nós nos transformássemos em amigos de Deus. Porque essa intimidade, essa amizade com Deus é que nos torna felizes. E essa intimidade, é interessante observar que ela não é uma intimidade esponsal, é uma intimidade filial. Sem dúvida que as religiosas estão chamadas a viver uma intimidade esponsal, as próprias freiras se denominam as esposas de Cristo. Mas para a grande maioria dos cristãos que se encontram no meio do mundo, a nossa intimidade com Deus é filial com relação a Deus Pai e é de amizade com relação a Deus Filho e de posse com relação ao Deus Espírito Santo. Somos filhos de Deus Pai, irmãos ou amigos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo. Na oração, nós nos dirigimos, nos encaminhamos para Deus. E devemos aprender modos práticos, pessoais, de adiantarmos-nos neste caminhar para Deus. Isso com muita paciência, com muita tenacidade. Até que uma pessoa faça bem a sua oração, pode ser que demore anos. Vejam, a oração normalmente nos proporciona uma visão magnânima da vida, da nossa existência, porque passamos a ver a nossa vida com Deus, olhar para a nossa vida com olhos de Deus, com visão sobrenatural. E vamos descobrindo a nossa missão nessa vida, a nossa vocação. E a oração faz com que descobramos a vontade de Deus para nós. E a nossa vida se integra no conjunto da vontade salvífica universal, da vontade de Deus para toda a humanidade, na história da salvação. O fim da oração, como dizia, é descobrir a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus na nossa vida. Mais do que fazer um bom momento de oração, ou uma oração de qualidade, é até difícil julgar se a oração tem essa qualidade ou não. O importante é deixar que Deus nos una a Ele, deixar-nos amar por Deus e, com sua graça, também amar a Deus. Ensinar a fazer oração, poderíamos dizer, que é colocar as pessoas diante de Cristo. João Batista, certa vez, disse aos seus discípulos, a João Evangelista e a André: eis o Cordeiro de Deus. E eles foram atrás de Cristo e perguntaram: Senhor, onde moras? E passaram a tarde com ele. Uma tarde, por assim dizer, de oração. Esse mestre, onde moras? É a pergunta que nós devemos fazer. Eu quero estar contigo, eu quero conviver com o Senhor, eu quero conversar com o Senhor. Portanto, já dizíamos, a oração não exige uma espécie de técnica espiritual. Embora algumas técnicas possam, a princípio, facilitar a meditação, com o passar do tempo, muitas vezes essas mesmas técnicas atrapalham. Certa vez uma pessoa querendo me ajudar a fazer oração, quando eu era um jovem estudante,
dizia que tinham 5 perguntas que poderiam ajudar eu a aprofundar na oração. E me dizia quais eram: por quê, o que, quando, como, onde. Claro que a pessoa com bom senso dizia: essas perguntas você tem que fazer para Deus e conversar com Deus sobre essas perguntas. A princípio me ajudou, mas depois começou a atrapalhar, porque eu começava a fazer mais um exame pessoal, uma análise, e não tanto uma conversa amorosa com meu Pai Deus. A ajuda mais necessária que as pessoas precisam para melhorar a arte da oração, muitas vezes, é remover os seus obstáculos vitais que não permitem que a pessoa faça uma boa oração. E quais são esses obstáculos? Às vezes, a falta de fé, de confiança em Deus. Pode ser que a visão que ela tenha de Deus não é uma visão de Deus que é Pai, ou uma visão de Deus que é Pai, mas um Pai que cobra muito, que de certa forma exige demais, que é um carrasco quase. Não vê Deus como um Pai amoroso, que se preocupa, que se interessa, que está ao lado da pessoa. Outras vezes falta a sinceridade de vida, que a pessoa se coloca tal como ela é diante de Deus, com as suas fraquezas, com os seus defeitos, que a pessoa não tenha vergonha de se abrir, de se mostrar tal como ela é. Às vezes o que falta, o que prejudica a oração é a falta de generosidade. Isso trava muito uma oração. Uma pessoa que não está disposta a dar tudo que Deus lhe peça, dificilmente vai se colocar diante do Senhor e vai lhe perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para mim? Estou cumprindo a minha missão na vida? Porque tudo isso exige depois uma resposta de generosidade. E assim nós encerramos a primeira aula do nosso curso sobre a vida de oração. Até a próxima aula.